não é para o outro. Ah, que bom que fulano de tal estivesse aqui. Esqueça isso. Você está aqui, então é para você. Segunda coisa, eu sei, a gente vai falar durante 40 minutos, 50 minutos, depois vocês vão ter mais 30 minutos para fazerem perguntas. Então é um tempo longo. A tendência de ficar distraído, né, é muito alta. Então, tente focar, tente se concentrar. Se alguém tiver alguma pergunta, já anota aí, porque no final a gente vai responder as perguntas. Tá? Terceira coisa, a gente vai usar muito o Salmo 119. Vamos usar 14 versículos do Salmo 119. Então você pode até deixar aberto aí o Salmo 119. A gente não vai usar, se a gente falar de outra referência, vamos só citar, mas não vamos ler. Mas eu vou precisar de 14 pessoas ao longo da conversa para que leiam esses 14 versículos necessários do Salmo 119. Gabriel? Isso. A gente não vai ler ele agora não, só deixa aí no ponto, Antônio, que daqui a pouco a gente vai precisar dele. O Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus. Como nós temos aqui a base bíblica, então se você quer saber o que é a palavra, é ler o Salmo 119. No Salmo 119 há 176 versículos e somente 8 não falam diretamente sobre a palavra. Todos os outros, 168 versículos, falam de um amor apaixonado, de um amor 100%, de um amor eterno à palavra de Deus, tá? E então, a gente vai fazer isso, deixar as perguntas para o final para tentarmos ser bem rápidos, bem didáticos, mas pensou em alguma coisa, não entendeu, anota aí para no final você perguntar. Agora, a coisa mais importante que eu acho é a primeira coisa que eu falei. Isso que a gente vai ouvir é para nós, não é para outros. Eu preciso estar aqui como uma página em branco, para que Deus possa escrever nessa página aquilo que eu preciso saber. Tá? Eu anotei aqui 14 pontos para me orientar. Vocês vão notar que muitas vezes vamos repetir as mesmas coisas. É porque a gente aprende assim, com repetição, não tem jeito. Paulo disse lá no livro de Gálatas que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas, porque era segurança para os irmãos que estavam ouvindo. Tá bom? Então, primeiro versículo, 105. Salmo 119, 105. Quem achou pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Todos ouviram? Leia de novo, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. A primeira coisa que a gente vai pensar, base bíblica. Quem já trabalhou com construção sabe que um prédio precisa ter uma base. A gente não consegue ver a base desse prédio. A depender do prédio, a base às vezes é até mais alta ou na mesma altura que o prédio. Tá? Aí a pergunta é a seguinte: onde você está fundamentando os seus pensamentos, as suas emoções? Agora ficou bom, hein? A concorrência desleal. As suas palavras, as suas atitudes. Qual é a base? A nossa ideia hoje aqui é que a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento seja a palavra de Deus. Então a gente começa pensando nisso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós como discípulos de Jesus, não devemos buscar uma outra base para fundamentar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, que não seja a palavra de Deus. Ok? Isso aí? É claro? Então nós que dizemos que somos servos de Deus, filhos de Deus, então vamos construir a nossa vida em cima dessa base. A gente vai colocar a base, o radier, o alicerce, e depois vamos construir as paredes, fazer o acabamento, mas temos uma base sólida, que é a palavra de Deus. Mateus 7 conta uma historinha, diz assim: teve um cara que construiu uma casa sobre a rocha, lembra disso? Aí veio o vento, veio o rio, veio o furacão, veio o terremoto, veio o boi, tentou derrubar a casa e a casa não caiu. Tem uma história parecida, né? Os 3 porquinhos. Mas teve outro cara que enfrentou as mesmas coisas. Veio o vento, veio o rio, veio o furacão, veio o boi
e derrubou a casa. Porque a casa estava edificada sobre areia. O que mudou foi a base. As duas casas enfrentaram o mesmo tipo de adversidade, o mesmo tipo de problema, mas o que mudou foi a base. A que estava sobre a rocha permaneceu. A que estava sobre a areia ruiu. Aí a gente para e pensa, onde é que eu estou fundamentando a minha vida? Qual é a base? Qual é a base que eu uso para tomar as minhas decisões? Para falar alguma coisa para alguém? Para desenvolver um sentimento dentro do meu coração? Qual é a base? A rocha, né? A palavra. Salmo 105, lâmpada para os meus pés. Versículo 151. Versículo 1? Tudo é Salmo 119, eu vou dizer só o versículo agora, tá? 151. 151. Tu estás... 151, né? 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Legal. Tu estás perto e todos os seus mandamentos são verdade. Tem uma coisa do Salmo 119 que eu não disse, tá? Eu li o Salmo 119 esse ano algumas vezes. E quando eu fui convocado para fazer esse estudo, eu li mais algumas vezes. E quando você estiver lendo o Salmo 119, você vai perceber que a palavra de Deus ela é chamada pelo menos de 8 maneiras diferentes. 8 sinônimos. Às vezes é chamada de lei, juízos, estatutos, caminhos, preceitos, mandamentos, palavra. E tem mais um aí que... Ordenanças. E deve ter mais outros, tá? Mas pelo menos 8 eu identifiquei. Então, no primeiro versículo, chamou de palavra, né? No 105. Agora, no 151, chama de mandamentos. Tu estás perto, ó Senhor, porque todos os seus mandamentos são verdade. Então, olha só, a palavra de Deus é a verdade. Nesse negócio de lava-jato, corrupção, né? E essas coisas todas que estão acontecendo pelo país, na área política, a gente percebe que muita gente construiu sua carreira em cima da mentira. Não foi isso? Em cima de burlar leis, em cima da corrupção. Mas cedo ou mais tarde, essa vida não se sustenta. Porque não é uma base só, né? Para se manter aqui. Mas o salmista aqui no 151, ele declara, diz, Senhor, os teus mandamentos é a verdade. E uma coisa que implica nisso é que se os mandamentos de Deus é a verdade, ele também, o próprio Deus é a verdade. O que acontece? Quando eu me aproximo dos seus mandamentos, da sua palavra, eu também estou me aproximando do próprio Deus. Porque diferentemente de nós, que às vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra, mas Deus não, Ele só fala aquilo que Ele realmente vai fazer. Tem um trecho em Hebreus que diz o seguinte, que o Senhor procurou alguma coisa maior do que Ele para que Ele jurasse. Ele não encontrou, então Ele jurou por Ele mesmo. Porque Ele é a verdade. Então, qual é o objetivo da gente estabelecer a nossa vida na base bíblica? É ficar mais próximo de Deus, mais próximo da verdade, mais próximo do autor da verdade. Não é para desenvolver uma capacidade intelectual de recitar os versículos bíblicos de cor. Não é para isso. A gente vai fundamentar a nossa vida na base bíblica, não é para bater boca com outras pessoas, fazer debates com pessoas que pensam diferente de nós, não é isso. É para ficar mais perto do autor daquela palavra. Quem foi que disse isso? Eu quero ficar mais perto dele. Quanto mais perto do Senhor estivermos, mais perto da sua palavra estaremos. Quanto mais perto da palavra de Deus estivermos, mais perto dele estaremos. E mais parecidos. Então, talvez seja incoerente dizer, eu estou bem com Deus, mas estou totalmente longe da sua palavra. Não há, é uma contradição isso, é impossível isso. Se eu estou perto de Deus, eu estou perto da sua palavra. 151, tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. 27, versículo 27. Vou falar bem rápido, mas para vocês terem mais tempo de fazer perguntas, tá bom? Essa é a ideia. 27. Quem não leu, tá? Quem já leu não lê mais. Né? Número 27. 27? 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos,
meditarei na Isso é uma oração, é um pedido, né? Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Daqui agora a palavra é chamada de caminho. E também de preceito, né? Faz-me entender o caminho. Pô, gente, isso daí, eu praticamente, eu acho que eu faço isso todos os dias. E o legal que eu acho nesse versículo é que não é um professor de teologia que vai me ensinar a Bíblia. Entendeu? Não é outra pessoa que vai me ensinar. A outra pessoa pode até ser um instrumento, pode até ser um colaborador. E é, né? Muitos irmãos são colaboradores que nos ajudam a entender a palavra. Mas aqui a oração do salmista é direto com o autor da palavra. É direto na fonte. Faz-me entender, Senhor, os teus caminhos. Eu quero que o Senhor diga para mim. Eu quero que o Senhor me explique como é que é isso aí. E por que isso é importante, gente? Porque nós estamos na era digital e o que acontece hoje? A gente tem usado muitos mecanismos digitais, ou aplicativos, ou ferramentas, que às vezes até facilitam algumas coisas, mas também, na maioria das vezes, nos levam para longe da fonte. Porque se eu quero entender alguma coisa que não ficou clara na palavra, ao invés de eu buscar na fonte e dizer, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, aí eu jogo lá no Dr. Google, né? Ou então no Dr. YouTube, né? Fé e esperança, né? E aí eu fico refém daquilo que a pessoa falou, e se eu não vou buscar na fonte, qualquer coisa que a pessoa falar vai ser verdade. Mas aí na outra semana eu quero ouvir de novo sobre aquele tema e ouço outra pessoa e a pessoa fala outra coisa diferente. E aí aquilo que era verdade agora já não é mais, porque esse cara falou mais legal. O que ele falou faz mais sentido para mim. Mas o que foi que a fonte disse? O que foi que a fonte disse? O que foi que o autor disse? Isso, faz-me entender. Então isso é uma busca individual. Apesar de que colaborativamente a gente pode cooperar uns com os outros, compartilhar com o outro o que nós já aprendemos, mas a busca mais profunda daquilo que está mexendo comigo, que está me trazendo uma angústia, que está me deixando em dúvida, que tem que ser na fonte, lá no quartinho. Vocês estão entendendo isso aí? Pode usar aplicativos? Pode. Pode usar YouTube? Pode. Mas essa não é a fonte. Não há garantia de que essa fonte é 100% confiável. Não há garantia. Fake news. Mas temos uma fonte. Quando Jesus falou que o véu se rasgou, é porque agora a gente tem acesso direto à fonte. Não precisamos mais de intermediários. Podemos ir na fonte buscar a resposta. E outra coisa, não podemos terceirizar esse serviço. Maria, faz o seguinte, Maria, vai lá perguntar a Deus o que foi que ele tem para falar comigo. Isso não é terceirizável. Eu preciso fundamentar a minha vida na base bíblica. E se eu tiver dúvida sobre isso, eu preciso buscar na fonte. Ok? 30, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi como Aqui chama de caminho de novo, né? Aí como está na sua versão? Escolhi o caminho da fidelidade. Isso. Decidi-me pelos teus livros. Ok. Escolhi o caminho, aqui na minha tradução que eu usei, estava escolhi o caminho da verdade, né? Escolhi o caminho da fidelidade. É legal esse verbo, escolher. Eu gosto desse verbo escolher. Porque Jesus Cristo e o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus. Ele sempre deixou que o homem escolhesse. Então uma coisa que a gente poderia pontuar agora é que construir a nossa vida em cima da base bíblica, em cima da palavra de Deus, é uma escolha. Que não pode ser terceirizada também. É uma escolha. O problema inicial do homem foi que ele escolheu não seguir a palavra de Deus. Esse foi o problema inicial. O argumento na tentação foi assim que Deus disse?
Foi. Mas queria ter situações onde as pessoas tiveram que escolher se seguem a palavra de Deus ou não. Mas a escolha é individual. A escolha não é coletiva. A escolha é individual. Eu lembro de Josué, quando estava no finalzinho da vida dele, lá no livro de Josué, ele fala o seguinte para o povo: olha, decidam quem vocês vão escolher. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas vocês devem escolher também o que é que vocês querem fazer. Não é obrigatório seguir a Deus, é uma escolha. Mas se você decidiu escolher servir a Deus, então você também deve decidir fundamentar, construir a sua vida em cima da verdade. Não mais em cima dos seus próprios conceitos, daquilo que você herdou da sociedade, daquilo que você aprendeu na faculdade, não. Você decidiu, você escolheu, como diz o salmista, né? Escolhi o caminho da verdade. Então, se eu escolhi esse caminho, então as minhas ações, as minhas palavras e os meus pensamentos, eu vou focar sempre nisso. Pensamentos, palavras e ações. Eu escolhi pensar, falar e agir de acordo com a verdade da palavra de Deus. Alguém aqui se arriscaria a ir para um lugar desconhecido sem um GPS? Vai se perder, né, Gabriel? Vai se perder. Lá em Salvador é assim, a Avenida Maria Quitéria, que fica do lado da Rua 7 de Setembro, do lado da Praça Castro Alves, da Rua Maria Joaquim. Às vezes nem com GPS dá, né, para chegar. Você não iria para um lugar sem GPS, né? Você pegaria um Uber, onde o cara não sabe chegar no caminho? Não, né? Então, andar nesse mundo sem o caminho que Deus estabeleceu equivale a você pegar a estrada sem saber para onde vai, sem o GPS, sem orientação. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é assim? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que nós fizemos uma escolha. Nós falamos assim: eu quero te seguir, Senhor. Beleza, se você quer me seguir, tem um caminho, tem um mapa, tem um GPS. A minha palavra. Amém? Há muitas adulterações da palavra. Por isso, o risco de buscar coisas no YouTube é muito alto. Porque há muitas adulterações. Há muitas. E adulterações usando a própria Bíblia, inclusive. Algumas pessoas adulteram a Bíblia usando a própria Bíblia. Há um exemplo bíblico disso, que é o próprio Satanás. Quando ele está conversando com Jesus, Satanás usa o Salmo 91 e diz assim: se joga, porque está no Salmo 91, que os anjos vão te segurar. Aí Jesus replicou com Deuteronômio, dizendo: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. As 3 vezes que Jesus reagiu a Satanás durante a tentação, por 3 vezes Jesus usou 3 versículos de Deuteronômio, para nos ensinar como reagir diante dos ataques, com a própria palavra. Quando Satanás falou: faz com que essas pedras se transformem em pão, Jesus respondeu com Deuteronômio: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando ele falou: se joga, porque os anjos vão te segurar, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio também. Vou te dar tudo isso se você me adorar, Deuteronômio de novo, somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se joga? A proposta é Mateus 3. Que é a tentação de Jesus. Mateus 3. Tá? Então, Jesus é o nosso modelo, gente. Se ao enfrentar Satanás, ele usou a palavra de Deus, o que é que isso significa para a gente? Que qualquer desafio, que qualquer situação, que qualquer problema, que qualquer pergunta, há uma resposta na palavra de Deus. Alguém quer saber sobre dinheiro, como administrar a vida? Há resposta na palavra de Deus. O livro de Provérbios está cheio de dicas sobre isso. Alguém quer educar filhos? Há resposta na palavra de Deus. Provérbios, Deuteronômio, há muitas dicas sobre isso. Alguém quer saber como tratar a esposa, como tratar o marido? Cântaros de Salomão tem muitas respostas sobre isso. Na verdade, qualquer resposta que está no nosso coração, que precisa, responder a nossa pergunta,
eu garanto que a gente pode encontrar na palavra de Deus. Posso ler aqui um texto? Pode. Fala sobre essa importância de buscar na fonte. O Gabriel está falando sobre o perigo de buscar ensinos no YouTube. Minha voz eu estou. Tem 15 dias que eu estou no ensino direto, então eu estou um pouco fã. O perigo de buscar em fonte que não é uma fonte que o Senhor estabeleceu para nós como criteriosa, né? A fonte é a palavra escrita, o Espírito Santo, são as nossas autoridades, né? Eu falo sempre para os irmãos que eu acompanho, eu sou uma pessoa crítica, no sentido de que eu não entendo qualquer coisa. No sentido de que alguém fala uma coisa para mim, eu saio absorvendo de qualquer jeito. Eu vou verificar a palavra, porque a própria palavra diz que a gente deve fazer isso com critério, né? Eu deve verificar a profecia. As coisas, a gente não recebe as coisas assim e já vai tomando como se fosse verdade. Há um tempo atrás aí, uma pessoa ia viajar e no dia de viajar recebeu uma mensagem do WhatsApp falando que ia ter uma tragédia no cinema. A pessoa ficou terrorizada. Eu não vou viajar mais, ligou para mim. Eu não vou viajar mais. Porque ele não pode viajar. Mas não viveu. O Espírito Santo falou com você, o Senhor falou com você. Não, de onde é a fonte? Do WhatsApp. Eu falei, não sabe de nada. Você não sabe quem está lá, você não sabe se a pessoa realmente disse, é quem diz que é. Não sabe se é um fake news, não sabe se o Senhor realmente falou, se é uma coisa da mente da pessoa. E Timóteo fala o seguinte, olha, pregue a palavra, esteja preparado, porque a ocasião seja favorável, porque não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que eles digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize o ministério que ele foi confiado. Então, Paulo está exortando Timóteo a andar no ponto da verdade, a buscar aquilo que é verdadeiro, a confiar naquilo que é verdadeiro. Porque virão pessoas que buscarão mestres, youtubers, Facebook, WhatsApp, quem quer que seja, que diga aquilo que se quer ouvir. Estou dizendo que os irmãos querem ouvir o que se quer, os próprios desejos. Mas a gente corre o risco, a gente vai lá, eu pequei. Aí chega lá no YouTube e tem um irmão dizendo, não, querido, fique em paz, está tudo bem. Se você não pecar de novo, já está resolvido. Então tudo bem. Aí você volta para a palavra verdade e diz o quê? Confessar as nossas culpas uns aos outros. A graça do Senhor basta, mas você está separado, você precisa de uma confissão. Então você confronta a verdade, aquilo que está lá com a verdade. E se você não fizer isso, você corre o risco de estar entrando num mundo perigoso. Um mundo que Paulo estava já exortando Timóteo naquela época, que não tinha YouTube ainda. Qual é o capítulo? Esse é 2 Timóteo, capítulo 4. Acho que versículo 1. Então isso é importante frisar. A gente vive numa sociedade que as coisas já vêm prontas. Você quer comida, iFood. Você quer se deslocar, você não precisa andar mais. Tem o Uber lá disponível. Você quer estudar, você talvez não precise mais ir para a faculdade. Você já tem online. Então tudo está muito condensado e muito à disposição. Eu pego a hora que eu quero ali, pego na dispensa da minha casa, no meu computador. E a gente acaba fazendo isso com a palavra de Deus. A gente não busca na fonte, a gente não vai meditar no texto, a gente não vai cavar uma palavra, porque o YouTube já está disponível para mim. É só lá buscar, o Senhor subirá, está lá. Eu não escuto o Senhor subirá, tá? Mas como uma referência, não como aquilo que é a minha base. Então a gente precisa ter esse critério, esse senso de que eu tenho que buscar na fonte. Minha fonte é o Senhor, minha fonte é a palavra. Minha fonte não é o Wanda, minha fonte não é o Beto, não é o Vaga, não é o Gabriel, não é o YouTube, não é o Facebook, não é nada disso. É a palavra mesmo, eu tenho que ir lá. E esses irmãos, esses outros que têm todos esses outros irmãos sábios,
direcionados pelo Senhor, podem me auxiliar nesse processo, podem me ajudar nesse caminhar do Senhor. Às vezes me tirando a dúvida, às vezes me trazendo um esclarecimento. Né? E com certeza eles têm algo de Deus para mim. Eu estou destacando os irmãos também. Nós podemos reforçar isso que o Gabriel está falando. Buscar na fonte. Amém. Eu sei que tem muita gente querendo falar, mas fica tranquilo que vocês vão ter mais tempo do que eu, tá? Eu vou. E depois daqui a gente tem ainda quase 2 dias de retiro ainda, né? A gente pode continuar conversando entre si, mas aqui com a vontade de colocar em prática. Tá? A gente não está ouvindo aqui só para gastar o tempo, a gente está ouvindo aqui. Eu estou desesperado aqui, porque eu preciso colocar em prática. Entendeu? Vou revisar rapidamente algumas coisas que nós já falamos, que eu marquei aqui como mais importante. A Bíblia responde as perguntas sobre si mesma. Certo? Tem uma dúvida sobre a Bíblia, ele quer procurar a resposta na própria Bíblia. Essa é a regra. Tá? Segundo, não devemos viver de forma superficial e basear nossa fé na experiência dos outros. Não é isso? A fé do outro é a fé do outro. Eu preciso ter o meu contato com a palavra de Deus para que a minha fé seja construída com a minha experiência em relação à palavra de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos de sua palavra. Estou repetindo algumas coisas que a gente disse. O que Deus deseja para nossas vidas está revelado na sua palavra. A gente pode ir lá na palavra que vai achar. Às vezes a gente que não viu ainda, mas está lá. Por isso, que a gente pode ler várias vezes. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente pode ler várias vezes, até que fique claro. Até que aquilo seja iluminado. Até que a gente perceba aquilo. Não podemos terceirizar esse serviço. É no quarto que nós temos o melhor local, né, para fazer isso. Eu falo quarto, mas é só no sentido figurado, de um lugar silencioso. Tá? Nada a ver com aquele filme, né? Um lugar silencioso é um lugar onde você consegue. Lá na Bahia pode ser na rede, por exemplo. É um lugar onde você consegue, tá? Sem interrupções, sem distrações, de preferência com o celular isolado, no mudo, no silencioso. É preciso foco. É preciso foco. Não diz assim, eu vou ter tempo de ler a Bíblia e vou responder o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Foco. Então, o quarto é isso. É o lugar onde você se retira para você se dedicar exclusivamente à leitura da palavra de Deus. E a gente sabe, por experiência própria, que quando nós guiamos nossa... Eu não sei, talvez vocês possam dizer ao final, né, quem quiser. Mas quando a gente guia a nossa vida pela palavra de Deus, a gente não tem consequências negativas. Porque ele garante que a palavra dele é verdade. Se a gente fizer aquilo, vai acontecer aquilo que ele prometeu. Normalmente a gente se dá mal quando a gente guia a nossa vida baseado em outras coisas. Baseado nos nossos sentimentos, baseado em filosofias que a gente já aprendeu por aí. Mas quando a gente toma decisões baseadas na palavra de Deus, a gente pode ter certeza que vai acontecer aquilo que a palavra disse que ia acontecer. Inclusive é o argumento que Josué usa lá no capítulo 24. Josué diz assim, olha, todo mundo que se desviou da palavra se deu mal. Mas todos nós que escolhemos o Senhor estamos aqui até agora. Esse foi o argumento. Deus sempre faz questão de falar para a gente o que Ele deseja. Versículo 97. 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Diz aí de novo, Maíra, diz aí de novo. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Não precisa nem comentar, né? Como eu amo a tua lei. Entende o sentimento que ele quer desenvolver dentro de nós? Não é somente gostar da palavra, né? Eu amo a tua palavra. Eu estou comprometido com ela, né? Eu estou envolvido nela, eu estou mergulhado nela. Em que horário? No café da manhã, no almoço e no jantar. 3 vezes ao dia. Não, ele fala, é a minha meditação em todo o dia. É o dia todo, gente. Não estou dizendo que você vai ler a Bíblia o dia todo, que senão você não vai conseguir fazer mais nada, né? Mas aquilo que você leu de manhã, aquilo que você leu ao acordar, aquilo que você ouviu, mesmo que seja assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é a sua meditação o dia todo.
O que é que isso significa para mim? Como é que isso foi real hoje em minha vida? O Senhor foi meu pastor mesmo nesse dia e não senti falta de nada? É isso que é meditar o dia inteiro. Não é aquele momento de devocional, ou então caixinha de promessa, né? Vou ver o que Deus falou para mim hoje, né? Não é bem isso. Não é a quantidade também. Ah, vou ler o Salmo 119 hoje todo, vou meditar todo. Não dá, não dá. Um dia inteiro não dá para meditar no primeiro versículo do Salmo 119, que é bem-aventurados que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Não dá, tem que ser uma vida inteira pensando nisso. Felizes os que andam nos caminhos retos. Então, meditação o dia todo. Devemos ler a palavra e meditar nela dia e noite. Você assiste X-Men, tá ali, o que é que isso tem a ver com a palavra? Porque está meditando. Enquanto você está no entendimento ali, vendo os caras meter a mão na cara do outro, mas não assim, tem coisa ali no X-Men que me lembra aquilo que Deus ensinou. Enquanto a gente está na cozinha fazendo alguma comidinha, né, que vê aquele tomate bonitinho, a gente está meditando ali na palavra também. Que foi Deus que trouxe aquele tomate para a nossa mesa. Agora o oposto disso é viver totalmente desconectado, né? Viver totalmente desconectado. Viver folheando o Facebook para ver quem botou a frase de efeito. Né? Não é isso. Você lê um pouquinho, mas medita o dia inteiro. Eu acho arriscado você não meditar na palavra de manhã cedo. Não querendo colocar um horário como sagrado, mas é porque eu acho que poucos violam o café da manhã, né? Poucos pulam o café da manhã. Mas mesmo que pule o café da manhã, não vai conseguir pular o almoço, né? A mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Eu preciso me alimentar dela para que eu tenha o que pensar durante o dia. Para que eu possa dar para alguém, se alguém precisar. Encontrei alguém que precisa de uma resposta e eu tenho, porque a palavra me deu essa resposta. Tem um versículo que eu não sei se está aqui na nossa lista. Não está. Eu não vou saber onde é que ele está. Aliás, eu sei, é no 99. Vou pular, leia o 99. Alguém, 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Isso. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque a tua palavra, que os teus estatutos, porque a tua lei são a minha meditação. Então, leitura é a primeira tarefa. Eu leio a palavra. Não importa a quantidade, importa a qualidade da leitura que eu estou tendo. Se eu parei no local adequado, sem distrações, se eu foquei, se eu li várias vezes o texto. Então, durante o dia eu vou meditar. E aí a palavra diz que vamos ter mais entendimento do que muitos mestres. Porque a palavra de Deus é quem nos dá inteligência. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Isso, depois o Antônio vai deixar os outros agora, que o Antônio já leu 10 já. De 3. Leu 3, tá vendo? Já li minha cota toda. Antônio vai sua conta, depois os próximos, tá? Vai ler de novo, Antônio, você leu bonito isso aí. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Isso. Olha só, gente. Aparece um novo elemento aí, que é o coração. Tá? Não coração físico, né? Músculo que nós temos aqui. Coração, alma, né? Coração, sentimento. Coração, emoções. Nossa alma, nosso ser. Nós precisamos estar envolvidos, né? Inteiramente, né? Na busca da palavra. Por isso que quando os caras perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, né? Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força física,
com toda a sua força intelectual, emocional, espiritual, né? Com tudo. Inteiramente eu preciso estar mergulhado nessa palavra. Versículo 63. 63? Isso. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou daqueles que te temem. Olha só, é interessante como esse versículo, ele diz quem deve ser a nossa companhia. Né? Então o que é que isso tem a ver? Pô, porque se o meu companheiro é alguém que ama a palavra do jeito que eu amo, cara, vai ser... Ele dá de lá, eu dou de cá, e a gente se alimenta mutuamente, e a gente se enche, a gente se edifica, e a gente se constrói, a gente se ajuda. Então é importante que a gente busque as nossas companhias corretamente. Precisamos de pessoas que nos ajudem a ficarmos mais próximos da palavra. E nós devemos ser essas pessoas que quando se aproxima de alguém, vai ajudar a pessoa a se aproximar da palavra. Precisamos ser companheiros desejáveis. Que as pessoas desejam a nossa companhia porque sabem que vão receber de nós a palavra. Não vão receber de nós, apesar de ser legítimo, só a nossa posição política. Que eu gosto desse, que eu gosto daquele, que eu gosto desse, eu gosto do Flamengo, eu gosto de Bahia. A gente pode falar desses assuntos, claro, somos cidadãos, somos pessoas, podemos conversar sobre esses assuntos. Mas até a nossa opinião política deve ser baseada na palavra. Aí vê o seguinte, quantos de nós gastou tempo para fundamentar nossa opinião política na palavra antes de votar? Poucos, né? Que é bem difícil. Mas vamos deixar a política mais difícil e pensar em qualquer outro assunto. Sobre, me ajudem. Profissão, trabalho, casamento, ou não casamento, né? É isso que eu penso. Onde morar, com quem andar, como trabalhar, qual tipo de lazer, hã? A hora de se aposentar ou não, como gastar o dinheiro. Gente, eu confesso a vocês vão achar a resposta na palavra. Amém. Quando a gente não acha, é porque nós estamos trabalhando pouco. Cavando, um termo que a gente gosta de usar, né? Cavando pouco. Joga a enxada que todo mundo sai correndo, né? Brincadeira. A enxada é pra gente cavar. Olha, eu gosto de Jacó, porque aquele negócio dele segurar o anjo, ele falou assim, eu só vou largar você, cara, depois você me abençoar. Saiu aleijadinho, não foi o negócio? Saiu aleijadinho, mas saiu abençoado. Então a gente precisa ter essa mesma disposição de se envolver na palavra até que Deus nos abençoe. Até que Ele nos responda, até que Ele nos fale. Se Ele não falou hoje, vamos tentar de novo amanhã. Depois de amanhã, mês que vem. Mas não vamos colocar a nossa palavra como se fosse a palavra de Deus. Não vamos. E muitas das vezes a gente lê, né, Gabriel, assim, e quer a resposta na hora. Na hora. E às vezes não vai dar. E outra coisa, não use sua palavra como se fosse a palavra de Deus. Para dar pressão nas pessoas. É feio isso. É feio. É mentiroso, é perigoso. Isso é adulteração. Só diga para alguém algo que realmente Deus tinha dito. Ou então faça como Paulo. Paulo foi honesto, lá em 1 Coríntios 7. Paulo disse assim, falo eu, não é o Senhor que está falando agora. Aos solteiros eu digo que fiquem como estão. Mas ele deixou claro, sou eu que estou falando. Não é Deus, é a minha opinião. Então se quiser ficar com a minha opinião, fica. A opinião é opcional. Não é isso? Eu fico se eu quiser com a opinião. Tem gente que gosta de torcer aí para alguns times, né? É a opinião. Mas a palavra de Deus não é opcional. O conselho que Moisés deu a Josué, aliás, do próprio Deus deu a Josué, em Josué capítulo 1, foi o seguinte, cara, é o seguinte, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Fica só porque eu te falei. Fica só porque eu te falei.
Então, quando alguém pergunta algo sobre você, se você não tem base bíblica para responder, simplesmente não responda. Se é algo da Bíblia, simplesmente não responda. Quem foi a mulher de Abel? Não sei. Não sei, vou pesquisar. Semana que vem eu te respondo. Mas não dê uma resposta precipitada com uma base que não seja bíblica. Porque aí você vai estar cometendo o risco de estar adulterando a palavra de Deus. De estar colocando a vida do outro em apuros. E até para a sua própria vida. Até para a sua própria vida. Por isso que é risco, né? De pegar informações em vídeos, WhatsApp, YouTube, aplicativos especiais que existem por aí. Porque às vezes estão misturando a palavra de Deus com outras coisas. Por exemplo, eu não vou dar esse exemplo não. Tá cheio de coisas aí misturar, né? Campanha do Bolsonaro, que conhece bem a verdade e a verdade nos libertará. Aí tem o lema, Deus acima de tudo e o Brasil acima de tudo. Eu confundi, eu Tá bom, João. Beleza. Caixinha de promessa, né? Que só tem versículos bons, né? Vamos lá, estamos quase acabando. 37 minutos, versículo 143. É difícil falar com ele, né? Mas fazer o quê, né? 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. 143 de novo, Débora. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Olha só que resposta linda para a tribulação e angústia. Entendeu? Eu sei que alguns aqui já sofreram angústias muito maiores do que eu. Outros ainda sofreram poucas angústias. Mas a receita do 1,43 é isso. Aflição e angústia se apoderaram de mim, né? Se apoderaram de mim. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. São a minha alegria. São o meu contentamento. Não sei se vou me aposentar. Aflições e angústias se apoderaram de mim, né? Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Não sei se continuarei empregado semana que vem, né? Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eu fundamento a base da minha alegria, a base do meu contentamento na palavra, a base do meu prazer na palavra. Aí pense no seguinte: quais são as principais barreiras que impedem você? Vou mudar a pergunta, né? Quais são as principais barreiras que me impedem de ler todos os dias a palavra de Deus e meditar nela? Não precisa responder agora não, tá? Só para pensar. Pensa aí na sua própria vida. O que é que te impede de você ler diariamente a palavra de Deus e meditar nela? O Salmos 1 diz que o homem é feliz, aquele que é feliz que não anda com os pecadores, né? Não se assenta com os escarnecedores, mas antes tem um prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Tá? Então pensa nisso aí. Uma coisa que eu queria pontuar ainda sobre tecnologia é que hoje a gente está lendo a Bíblia no celular. É legal, nada contra, né? Mas só que no celular também tem um aplicativo do Nubank, tem o WhatsApp, tem o Message, tem um bocado de coisa lá, né? Começa a ler, parece. Começa a ler, né? Chega uma notícia de um ente querido, você pensa que o cara morreu, aí já se distraiu. Por isso, há uma campanha de voltar ao papel, de pegar o papelzinho, pegar um lápis de cera, que é o que eu gosto de fazer. Se tiver outra metodologia pode ser também. Mas aqui, ó, o lápis de cera faz isso, ó. O lápis de cera marca a Bíblia, mas não deixa a tinta passar para o outro lado. Tá? Aí porque eu gosto de fazer isso. Às vezes eu no celular também. Mas eu gosto de pegar a que eu chamo de negona, né? A Bíblia.
E eu fico com lápis de cera dentro dela. E aí cada vez que eu leio, o Salmo 119 eu já leio algumas vezes, cada vez que eu leio eu vou marcando mais coisas. Porque eu só marco aquilo que falou comigo naquela hora. Aí eu marco. Cara, um dia vai estar tudo marcado, né? Então uma dica aí. Por isso... Aqui eu não consigo marcar. Até... Isso. Então, assim, uma dica. Tenta usar uma... Ó, gente, uma dica. É legal que às vezes você está no ônibus, você pode ler no celular, não tem problema, né? Mas em casa, tenta ter um livro físico assim, né? Para que você marque. Porque às vezes o que acontece? A bateria do celular acaba. Né? Passa um pulso eletromagnético na Terra, acaba com tudo. Aí cadê? Você só sabia usar a palavra com o aparelho celular. Já era. Né? Só que eu registro todo. No caderno, né? O apoio, né? Caderno de apoio. Muito bom, Antônio. Muito bom. Último versículo. 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha só que coisa. A palavra também gera paz em nós. E faz com que a gente tenha uma vida sem tropeço. Gente, você sabe o que é uma vida sem tropeço? É você fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Não quer dizer que você não vai pecar, né? Mas até quando você peca, tem a resposta do que tem que ser feito, não tem? Sim. 1 João 1, 9. Filhinho, não pequeis. Mas pecar, sabe o que fazer, né? Temos advogado aí, o melhor advogado, né? Como alguém canta aí, o advogado fiel. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, viver sem tropeço não é viver sem pecar. Viver sem tropeço é fazer as coisas da maneira que Deus pediu que a gente fizesse. Por isso que a base bíblica é importante. Por isso que o nosso desafio agora, que nós ouvimos isso, pelo menos nós aqui que ouvimos a palavra todos os dias. No mínimo todos os dias. Ó, gente, a gente leu 14 versículos já aqui. Só ele leu 3. Se a gente conseguir ler um por dia, já vamos estar saindo da zona de conforto. Dizem que o primeiro passo é o mais difícil, nós já vamos estar dando o primeiro passo. Segunda coisa, só falta 7 minutos agora. Precisamos meditar na palavra, não é só ler, é meditar. E a minha meditação não pode ser baseada na meditação do outro Gabriel, nem da Sandra. Tem que ser aquilo que o Deus me falou, aquilo que Deus me revelou. A experiência dos meus irmãos é boa? Claro que é. Me ajuda? Claro que me ajuda. Mas eu preciso ter a minha intimidade com Deus, eu preciso meditar com Ele. E a terceira coisa, que é muito difícil para alguém que tem a minha idade, memorizar. A gente precisa memorizar também, porque às vezes a gente não vai ter nem o celular, nem a Bíblia em papel. Vai ter só aquilo que está dentro de nós. E há uma promessa de que o Espírito vai nos lembrar. Mas ele vai nos lembrar daquilo que está dentro de nós. Entende isso? Como é que ele vai lembrar uma coisa que eu nunca vi, né? Você lembra o nome daquele rapaz? Que rapaz? Você lembra daquela cidade? Que cidade? Eu não fui lá, como é que eu lembro? O Espírito vai nos lembrar daquilo que está dentro de nós. Há uma promessa em Hebreus que diz o seguinte, que Deus vai colocar em nosso coração as suas leis e vai escrever em nosso entendimento. De Hebreus? Não sei. Achei. Não anotei, não anotei. Não achei. Eu não procurei, mas tem em Hebreus e tem no Velho Testamento também, tá? Quem achar primeiro ganha isso. Ganha aí o almoço grátis. Quem achar primeiro ganha o almoço grátis. Deixa eu... Vou passar fome. Enfim, gente, deixa eu ver se
Eu tentei ser o mais rápido possível, eu tentei pontuar as coisas mais importantes. Repete aí o versículo. O versículo é: Texto. eu escreverei as minhas leis em seu entendimento e as porei em seu coração. Tem tanto no Velho Testamento como em Hebreus, né? Hebreus é a repetição do que Deus tinha dito no Velho Testamento. Hebreus 8:10. Tá vendo? Ganhou almoço grátis aí, Fabrício. Para finalizar a minha fala e deixar aberto para perguntas, os nossos pensamentos, nossas palavras e ações devem ser baseadas na palavra de Deus. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar conhecer a palavra. E como é que a gente vai conhecer a palavra? Lendo, meditando e memorizando ela. Havia um hábito muito ruim antigamente de pessoas que queriam a palavra só para bater nos outros. O objetivo não é esse. Eu leio a palavra para que Deus fale comigo aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que precisa ser corrigido em minha vida, porque eu preciso construir a minha vida nessa base, que é a palavra de Deus. Outra coisa, nossas opiniões, os nossos conselhos, as nossas ordens, porque alguns dão ordens aqui, né? Alguns têm filhos, alguns têm empregados, também devem ser motivados e baseados na palavra de Deus. E a última coisa, não vamos deixar que a tecnologia, os aplicativos, as redes sociais, substituam o nosso contato com o autor da palavra, para que a gente tenha a nossa experiência individual com esse autor. Não vamos terceirizar a nossa experiência. Não vamos. Não somos papagaios. Somos aquilo que o Vande leu, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, quando a gente canta aquela música, a gente precisa lembrar daquela canção que a gente canta, que queimou as carroças, que destruiu tudo, que foi embora. O contexto daquela música é o seguinte: Jesus falou para os discípulos, cambada, vocês querem me abandonar também? A hora é agora. Foi isso, o contexto daquela música é esse. Jesus reuniu os discípulos, a galera começou a vazar, ficaram só 12. Jesus falou, vocês querem ir também? Podem ir. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Quer vazar? A hora é agora, pode partir a 1000. Aí Pedro, tomando a palavra, falou, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Então, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde voltar. Né? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Agora fica a questão para a gente. Nós consideramos isso aqui mesmo como base de nossa vida? Porque se isso não é a base, a gente pode rasgar e jogar fora. Não adianta deixar a Bíblia aberta em casa que não vai espantar mal olhado nenhum. Tá? Ela só tem utilidade. Não, vou ali naquele caminho escuro e vou levar a Bíblia. Não é talismã, não é amuleto. Eu preciso ler essa palavra, né? Dizer assim, Senhor, por exemplo, eu li aqui um negócio, vós marido, amai as vossas mulheres. Falei assim, Senhor, que coisa difícil pra caramba isso. Mas prometo que vou meditar. Vou me esforçar para cumprir. Amém. Tá? Que o final de tudo é o cumprimento. A palavra se torna real em nossa vida. Vou ter uns 20 segundos agora. A palavra se torna real em nossa vida quando nós praticamos. Aí a gente pode fazer igual o seu Cleison fazia, né? Eu a garanto. Porque eu pratiquei. Estava lá escrito que era para perdoar o irmão. Eu fui lá e disse, eu te perdoo. E como foi bom aquilo, como aquilo tirou o peso que estava sobre mim, como eu pude dormir melhor, como eu pude desfazer aquele mal entendido, só porque eu obedeci a tua palavra. E eu não posso deixar de dizer esse versículo, eu não posso. Débora vai perguntar onde está, eu vou dizer logo, eu não sei. Tá? Mas Pedro pescou a noite toda e não pescou nada. Bicho cansado, acabado. Aí Jesus chegou e falou, vai de novo, joga a rede do lado tal. Aí Pedro falou assim, Senhor, tá de brincadeira, né?
A gente ralou a noite toda aqui, nem uma piabinha apareceu. Aí ele fala uma coisa que é importante pra gente. Ele fala, mas sobre a tua palavra eu vou jogar de novo. Não consegui perdoar o irmão, mas sobre tua palavra vou tentar de novo. Entendeu? Até que ela se torne real. Até que eu experimente. Até que outros vejam essa palavra na minha vida sendo expressada. Então, no final de tudo, gente, o que vai acontecer conosco é isso, que nós e a palavra de Deus vamos ser um só. Vamos estar casados, comprometidos, envolvidos, apaixonados por ela. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero frisar também outra coisa aqui, a diferença, creio que todos já sabem, mas só para reforçar, né? Ler, meditar, decorar. Não foi? Qual a diferença entre ler e meditar? Ler você só pode absorver informação, meditar você está digerindo informação. A meditação, como alguém comparou uma vez, eu gravava na caixa como um boi mastigando um capim, né? Ele fica ali, masca, até tirar tudo que tem ali no capim. Tem que ler e ler. A meditação é isso. Eu já fiz aquele plano de leitura da Bíblia de 4, 5 capítulos por dia. É uma loucura, né? Porque o tempo que a gente está hoje em dia, da correria, a gente lê aquele negócio e acaba não ficando absorvido. Mas tem a outra parte que é a meditação, pegar um versículo, pegar um pedaço do texto e ficar remoendo aquele negócio até que aquilo se torne Bíblia. Essa leitura é boa do quartinho, como ele fala. No quartinho, como então é importante a gente ter esse silêncio, diferentes, né? só você. Tem um plano de ler a Bíblia, joia. Eu lia 50 capítulos por dia. Eu tinha um vizinho que lia a Bíblia a cada 3 meses. Mas só lia, né? Não praticava. Ele lia a cada 3 meses. Mas não meditava para trazer para a prática da vida. Então, meditação, você vai pegar aquele negócio, vai ser um versículo. Um versículo que eu sempre estou pegando na cabeça. Vai ler, remoendo, até que aquilo se torne tão vivo que seja parte de nós. Então, a gente precisa ter esses dois tempos. E o segundo, o terceiro, que é o decorar, né? Para aprender a tua palavra no meu coração, para não pegar aquele negócio que fica dentro da gente, na mente, ó, guardada. A hora que você vai falar para alguém de Jesus, aquele texto já está lá, ó. O Espírito Santo só lembrou aquele texto. Você cita aquele texto. Tem 15 minutos para perguntas e respostas, então a gente vai encerrar. Teremos mais 15 minutos de intervalo, já tem 11 dias, já tem uma outra. Só uma coisa, Fabrício. O material que eu elaborei, eu vou depois repassar para vocês. Beleza. Vocês fazem, com todo o versículo, com todas as considerações, mergulhem de novo nisso. Depender dele para ler a palavra. O que tu queres falar comigo hoje para ler a tua palavra? E às vezes, eu até conversando com a pessoa que está vendo o texto. Eu fiquei 2 meses no capítulo de Ezequiel, lendo 4 mil capítulos, e o Senhor falando todo dia naquele capítulo. Então, assim, buscar no Senhor, o que o Senhor quer falar naquele dia, e só se pegar quando você ouviu o que o Senhor está falando naquele texto. Então, a gente lê também, faz isso, né? Vive 3 vezes, e termina que não vivenciou nada daquilo que estava ali. Já aconteceu comigo de eu ler, eu fico aquele capítulo, eu ler e não entender, reler e fiquei sem entender. Não sei para entender, para viver, caçar, alguma coisa assim. Não achei assim. Mas eu senti que eu tinha que ler aquilo lá, entender, digerir aquilo lá que eu falo, sabe? É o que eu estava pensando, eu não consegui. Você não conseguiu ler? Não consegui. Aí você pode pedir ajuda ao irmão, né? Alguém que possa, talvez, explicar, buscar. Todas as imagens que deu no Luiz. Você vê, cara. Eu buscar ver, ele me deu uma luz assim. Essa coisa que a gente não É você vê, não.
você ver que me deu uma clareza. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente lê a palavra e muitas vezes, assim, algumas palavras que foram trazidas aqui, algumas pessoas, é da proclamação, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que a palavra, ela não é feita só para proclamação, vai ser para a nossa vivência. Por quê? Vai ter horas que você vai ter que dar resposta daquilo que você está vendo. Você conheceu uma verdade, o Senhor falou através de você pela palavra, na palavra, e não é, como você falou aqui até no começo, não é para a vida do outro, é para nós. E uma coisa que é muito difícil, que é uma fase que eu estou passando até, é que é muito difícil, que você precisa estar muito buscando no Senhor e buscando no Espírito Santo uma forma de responder ao Senhor aquilo que você está vendo. Porque às vezes também a gente lê, e na hora que a gente precisa de dar uma resposta de acordo com a palavra, não só para a gente, mas como para outras pessoas, não responder verbalmente, mas responder em vida, em atos, em atitudes, aparece uma grande dificuldade, né? Porque o Senhor precisa nos orientar, a gente precisa buscar no Senhor a orientação de como que eu respondo a circunstância que eu estou passando na minha vida com a palavra, com aquilo que eu recebi do Senhor, né? E não com a minha personalidade forte, com a minha personalidade fraca, ou com a minha intrepidez, ou com a minha timidez. Né? Tem várias formas da gente responder, né? E a palavra tem uma coisa que ela fala, não sejais tímidos, ou também não sejais exagerados, no exortar e nada. Então a gente precisa ter resposta para as situações que a gente está passando na vida. E nessa situação a gente tem a palavra como escudo, né? Como a palavra fala, é uma defesa, uma armadura. Né? Uma experiência que eu estou tendo, Gabriel disse uma frase aí que eu notei, que faz assim: quais são as principais barreiras que te impedem de ler a palavra? E depois aqui no final foi falado aqui, ó, ler é buscar informações, que o Fabrício falou. Meditar é digerir a palavra. E decorar é guardar na mente e no coração. Eu completei aqui, para falarmos e ajudar outras pessoas a te buscar, Senhor. Né? Uma palavra que o Zé compartilhou conosco no mês passado, nas reuniões caseiras que a gente faz, na Araguari, toda quinta-feira, foi Josué, capítulo 1, versículo 8 e o 9. Essa palavra, desde o mês passado, eu estou digerindo ela. Eu busquei informação e eu estou digerindo ela. E ela tem me alimentado, me dando assim, muita força para o meu caminhar. E essa oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de falar para as pessoas sobre essa palavra. Ele fala aqui, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Hoje as pessoas, elas querem sucesso, querem ter tudo na vida, carro, dinheiro, trabalho, posição, uma família inteira, integral, só coisas boas, mas não medita, não fala com o Senhor, para dizer, como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir só se eu meditar e buscar a palavra do Senhor, não só durante o dia, mas à noite também, quando a gente está dormindo, nós estamos meditando na palavra.
E ele reforça no 9, ele fala: se eu não te mandei esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Ele reforça. Por que o Senhor reforça na nossa vida? Porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós vamos ter aquela fraqueza de não buscar, de não meditar, de não falar. E Ele vai e reforça. Eu não mandei você fazer isso, Maurício. Ele tem que falar isso. Basta. E só assim você vai. Olha que livro. Equilíbrio, né? Josué, capítulo 1, o 8 e o 9. Isso é a promessa do Senhor para nós. Medita no livro dessa lei, de dia e de noite, e não se aparte da tua boca. Tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Amém. Dúvidas? Podemos encerrar então? Vamos orar então? Na hora que louvar o Senhor pela vida